Glória ao Rei Graças Jesus. a Deus. É, é isso que o avivamento traz. Quando eu estava no monte, eu até dei, inclusive, vocês, quando eu vos falo, vocês vão se lembrar já. Lembre-se que eu falei assim, que um avivamento é precedido de grandes catástrofes. A proporção do avivamento, ela aliás, sim, a proporção é proporcional às catástrofes, à medida das catástrofes. A medida do avivamento é proporcional às medidas das catástrofes. E eu, nas catástrofes, eu especifiquei, é muito forte. Eu falei, vai haver catástrofes, ou catástrofes na crosta terrestre, que são as chamadas naturais, sociais, que é a sociedade, políticas, hein? E falei também de religiosas. E especifiquei que na religião, muito escândalo. Escândalo na religião, escândalo na política, catástrofes sociais e econômicas, como fome, as sociais, convulsões sociais, hum, doenças, como a pandemia do coronavírus, agora não sei MPOX ou X ou como é. Falei das catástrofes, disso que está acontecendo aí, religiosas, que são os escândalos. É isso, é isso. Tudo se cumpriu. Isso aqui é sintoma do avivamento. Precedida, ou então, um grande avivamento precedido de grandes catástrofes. Como o avivamento é grande, também as catástrofes são grandes. Mas as catástrofes não é depois, é antes. Por isso, pré, antes. E estamos a viver isso, né? Esse coronavírus estava a preceder o mover dos 30. E tudo que aconteceu nesses 2 anos precedeu o mover dos 60. E terremotos em vários lugares, como na África, onde nunca houve, e não sei o quê, e outras coisas, guerra da Ucrânia, da Rússia, tudo isso aí. Opa, guerra do quê? De Israel. Olha, oração, catástrofe, catástrofe, bênção. Agora veremos as catástrofes para a medida 100. E serão maiores também. Houve inundações incríveis. Rio de Janeiro, como é que é? Rio Grande do Sul. Foi uma calamidade em vários lugares, na própria Europa, no sul, quem, na Ásia, fome. Houve muitos ciclones, furacões, aviões caindo. Agora estamos aqui. Estamos a ver as religiosas, o escândalo. É muito escândalo. É muita confusão. Mas, graças a Deus, é mister que isso tudo acontece. Importa que essas coisas aconteçam, mas a verdade vai triunfar. Eu trago uma mensagem hoje a respeito da fidelidade. Eu vejo um povo que não é fiel a Deus, um povo infiel e um povo que sofre e que se perguntam por que sofrer tanto. A religião estragou tudo. A religião ensinaram as pessoas a viver uma vida normal com Deus. Não somente uma vida normal, mas também a assumirem que são. Sempre foi assim. Por isso a religião é pior do que qualquer coisa na Terra. Bem falou o fundador do marxismo, que toma um pouco o nome dele, que é o Marx, o Carlos, que é a religião.
É a droga do povo. É um problema grave da religião. Veja, os religiosos judeus, israelitas, desviados, nem a mesma lei que receberam com Moisés eles guardavam, mas continuavam a sustentar que eram filhos de Deus, que eram filhos de Abraão. Batiam petos. Por isso, quando apareceu João, lhes repreendeu e disse: Não presumem vós mesmo que somos filhos de Abraão. Vocês precisam se arrepender. Jesus repetiu não as palavras de João, mas a mesma tônica. E se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Mas agora vocês me odeiam. Eu fui enviado por Deus. Como vocês dizem ser filhos de Deus? Se eu estou a vida de Deus. Hã? Se vocês fossem meus irmãos, se vocês fossem filhos de Deus, vocês seriam meus irmãos. Porque eu sou filho de Deus. Vocês também seriam meus irmãos. E que ninguém odeia o irmão dele. Agora vocês estão me odiando porque vocês não são filhos de Deus. E Jesus ainda foi mais longe. E eu vou vos mostrar quem é o vosso pai, é o diabo. Duvidaram, como assim? Isso é blasfêmia. Quando eu falei da crentes mundanos, muitos falaram isso. Se o meu está a blasfemar, crente mundano, como vai chamar o crente mundano? E eu especifiquei. Todo que crê é crente. Crente em alguma coisa. Nesse caso, crente em Deus, crente em Jesus. Tem crente em Simão Togo, quem crente no Paulo, quem crente não sei quem. Crente vem daquele que crê. Então, as pessoas que creem em Deus, em Jesus, sim, são crentes. Mas agora, amam a Jesus? Não. Quem crê em Jesus não ama Jesus é crente mundano. Porque a santidade não está em crer, é em praticar a palavra. O contrário do mundano é o santo. Ou então o antônimo do mundano é o santo. Se o homem não pratica a palavra, é mundano. Não pode ser santo. Agora, veja. Os judeus sofriam, mas ainda assim continuavam a se justificar. O sofrimento era tão grande e a cegueira é tão grande. Eles nunca conseguiam nem descobrir que eles sofriam por causa dos seus pecados. Nada. Até hoje estão tão cegos, obstinados no mal. Quando estão a matar, eles maltratar, eles exportar, só um justo é que descobre isso. Veja só, quando o povo foi para a Babilônia, o justo Daniel entendeu isso, mas outros não. Outros, eu acho, até outros estavam a dizer que era prova. Como estamos a ser provados, é deserto. Mas Daniel não. Daniel entendeu que o pecado deles lhes levou na Babilônia. Por isso, Daniel faz aquela oração, aquela confissão. Pede a Deus para perdoar os pecados que cometeram os reis, sacerdotes, o povo, seus pais, ele próprio. Ouviu? Se inclui também lá. Isaías é um deles. Tem que ser justo para você reconhecer os seus pecados. Isaías reconheceu que ele era um homem de lábios impuros que habitava no meio de um povo de lábios impuros. Se ele falasse isso diante dos seus irmãos, que ele e eles eram homens de lábios impuros, seria apedrejado, seria ameaçado. Isso é blasfêmia. Você está chamando o povo santo, o povo escolhido de Deus, homens de lábios impuros. Sabe o que significa lábios impuros? Lábios impuros significa ímpios, mundanos. Como é que você vai chamar os justos os filhos de Deus santos, a nação santa de homens de lábios impuros? A história se repete hoje. E até que nós temos, as pessoas estão a sofrer e ainda continuam a se justificar. Se você lhe perguntar, qual é a porta que você abriu? Não. O que você vive sem pecado? Você ainda não largou o pecado? Não. Já deixei tudo. Ele vai te falar das coisas que ele já deixou. E como você não conhece a pessoa, a Bíblia diz que o Espírito que está na pessoa é que conhece a pessoa. Assim como o Espírito de Deus é que conhece Deus. Ele que se conhece está ocultado, não se pode fazer nada. Ele só vai te falar, olha, eu bebia, já não bebo. Eu vestia de roupas curtas, já não visto. Eu era isso, não sei o quê. Mas o resto não vai falar. Então, para ele, já é santo, portas fechadas. Não é possível. Não é possível. Quando a pessoa
renuncia ao mundo, se converte de verdade, larga o pecado, fecha as portas, não somente fecha as portas, antes de fechar as portas, remove o pecado, e depois fecha as portas, acabou, recebe a porta. O próprio Jesus fala que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ontem foi impossível as pessoas irem para Cristo por causa dos seus fechados. E os seus fechados faziam com que as pessoas não conseguiam renunciar tudo e viviam da hipocrisia, ok? Hoje já não. Seus abertos é símbolo de salvação, sinônimo de salvação. Quer dizer que o Espírito está se movendo. Os homens podem, seus abertos é a manifestação do reino. Quando os seus estão abertos, o reino se manifestou. E quando o reino se manifesta, os homens podem se salvar. Mas não penso que o facto do reino se manifestar, todos se salvarão. Não. Ainda assim, continua a regra que a salvação é uma atitude pessoal. Atitude pessoal para se arrepender, renunciar ao pecado, confessar as suas culpas e tomar a cruz e seguir. E por isso mesmo com o reino, as pessoas estão indo no inferno. Por isso Isaías clamava, mas então quem deu crédito na nossa pregação? Eu tenho dito assim, eu tenho a certeza que tem pessoas que ficaram no Egito. No Egito tem pessoas que estavam bem posicionadas na sociedade, que trabalhavam lá no Egito, não como escravos, mas aqueles como mais ou menos no tempo colonial, os assimilados, trabalhavam com os brancos. Esses não foram. Achas que tinham uma boa vida, tinham os seus pululos. Eles disseram, não, vão vocês. Eles até naquele momento se declararam que eram egípcios. Não tem nada a ver com uma terra estranha, desconhecida. Só foram o povo que estavam a gemer na pele. Eles estavam bem assalariados por fora. Excepto aqueles que estavam bem em Egito, mas que o Satanás queria que fossem, como Datã, Abirã, para ir atormentar Moisés. Senão, tem pessoas que ficaram. É impossível todos irem. Até na Babilônia. Na Babilônia já não se fala, né? Onde o rei disse, quem quiser ir vá. Muitos morreram lá. Então a história se repete. Por isso, ó povo da terra, vocês têm agora a oportunidade de se salvarem. Não vale a pena, sabe? Aquilo mesmo que pesa no teu coração. Sabe aquele pecado que pesa? Não sabe por que está pesado? Vou te explicar por quê. Aquilo que você sente peso para largar. E depois chegará um momento que você não vai considerar isso de pecado. Eu vou explicar essa fase. No princípio, você vai entender que é pecado. Mas, porque você ama aquela prática, você não quer se livrar dessa prática. Não quer se abdicar desta prática. Não quer largar, é assim que se diz, né? Largar a mão. Não quer ceder. Por causa de um benefício, não sei o quê, de umas alegrias, não sei lá. Não quero passar vergonha. Assim, qualquer coisa assim. Sabe por que que você está nessa guerra? É porque o Espírito Santo está te dizer larga. E você está dizendo não. O teu espírito, ou então a tua vontade, a tua carne, aliás, está a resistir e o teu espírito está a dizer larga. E a tua carne está a dizer não, não faça isso. Está a te mostrar as consequências. Se você fizer isso, o que que vão dizer? E aquilo? E depois? E como será? Essa luta significa o Espírito Santo está a te convencer, ok? E quando você não se deixar convencido, depois o Espírito Santo deixa de te convencer. E quando o Espírito Santo deixa de te convencer, o diabo toma o controle de você e te aconselha, ou então te instrui, dizer, não, isso não é pecado, não. As pessoas exageram. Não viu quando a pessoa dá uma aposta também exagera. São demônios que fazem isso. Não precisa sair da igreja. Fica mesmo na igreja a ouvir, mas ele cria balizas intocáveis, uma linha vermelha. Tudo menos isso. Até aqui sim. E então o que que acontece? O que antes ele sentia que era pecado, aquela luta,
já não vai sentir, porque o demônio convenceu ele. Assim como o Espírito Santo convence, também o demônio convence. O demônio convence para você esquecer, esquece, viva a vida. Você é crente, Deus é amor. Esse tipo de evangelho é esse que esse homem está a pregar? Muito duro, não. Então a pessoa se conforma. Por isso Paulo disse para não se conformarem com este mundo. Isso, eu recebo o espírito do conformismo. Conformismo é já não vai entender como antes entendeu. Tudo muda. Antes até havia, não digo remorso, temor. Epa, aquelas pessoas que estão a pecar e dizem, estou a pecar. Meu Deus, até vai orar, meu Deus, pequei. Chegará um momento que essa mesma prática, que antes, quando ele praticava ela, chorava, ia orar, ia confessar, já não. Então, é como se fosse uma batata que já não coze. Pode ficar todo dia no fogo. Ficou, tem um nome próprio, sei lá como é que se diz. Então, o pecado faz parte daquela. Isso significa viver o pecado. Viver o pecado, viver no pecado. Conformado. A única forma para ganhar essa pessoa, o Espírito Santo já não vai usar palavras. E com dor, ouviu? E nem todos vão passar nisso. Há uns que vai levar um que suate, no estado de coma, um acidente, quebra a cabeça. Passa uma situação muito difícil para quebrar o coração conformado. Mas se o homem esperar nisso, nem todos vão ter a mesma chance, o mesmo fim. Uns vão partir mesmo já. Quando tiverem esse acidente ou esse ataque, é mesmo mortal. Cuidado. Antes, quando você pecava, você sentia uma voz que falava, pecaste, sentia tristeza, se arrependias. Chega um momento, já não ouves mais essa voz, nem tampouco a tristeza você vai sentir. É grave quando o homem chega a esse ponto. É muito grave. Esses são já os chamados religiosos, obstinados hipócritas. E geralmente esses depois se tornam o quê? Críticos da verdade. Esses se tornam carvão apagado. Não podem queimar, mas vão fazer o quê? Vão sujar. Esses se tornam crentes mornos. Nem são frios, nem quentes. E vão ser lançados ou vomitados. Esses se tornam inimigos da cruz. Esses são os matadores dos profetas. Eles perseguem aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Eles são usados dentro da igreja para derrubar os meninos. É razão de falta de conhecimento e crescimento. Eles atropelam os pequenos. Esses são aqueles que Jesus falou, estão na porta e não entram. E por causa do tempo que eles têm, tem muito conhecimento. Tem muito conhecimento, já viu tudo. Você está 20 anos, 10 anos na igreja, já viu tudo, já viu, não sou quem, já viu. Ele te conta, você pensa que é Deus. Por isso, eu vi o outro irmão disse, esse irmão tem uma inteligência sobrenatural. É assim como eles caíram, os seres humanos. É assim, é assim. Esses se movem, são tujai, se movem no nosso meio com finalidade de criar confusão. Esses são que Paulo falou que não têm o Espírito. E por falta do Espírito, eles são promotores de quê? De dissensões, de confusão, de conflitos. Esses são os chamados murmuradores queixosos da sua sorte. Esses sempre vão atrás daqueles que querem praticar a verdade. Para quê? Para impedir. Esses são os que vão a outros pecadores para lhes confortar. Aqueles também que estão na mesma situação para eles confortar a base por causa do conhecimento. Não, talvez ele está questionando, será que não, esquece isso. E se movem lá. Eles procuram erros agora na igreja. Eles procuram erros nos irmãos. Eles procuram escândalos. Ok?
e são julgadores, hipócritas julgadores. Na verdade, esse julgamento que eles fazem é para matar as pessoas. Eles não têm piedade, é igual ao ladrão. O ladrão, quando é alguém apanhado que roubou, ele é o primeiro que vai buscar o pneu para queimar. Sabia disso? Aqueles que vão procurar o pneu para vir queimar o ladrão, é um ladrão também. Esses são aqueles que, como disse na palavra de Jesus, perdoado e quando ele foi, não perdoou o outro. O seu conservo lhe devia, queria já lhe crucificar. O quê? Alguém viu, oh, mas você te perdoaram, você não quer perdoar. Esses são avarentos, se for na área financeira. Homens avarentos, mas mendigos, gostam de pedir, gostam de ir atrás das pessoas, mas eles nunca largam a mão. Ouviu? Queres provar? Eles estão sempre a dizer, são sanguessuga, dá. Agora, finge só, vai lá alguém, talvez não fingir, alguém necessitado diante dele. Ouviram? Esses são os chamados pior do que os de fora. E Paulo falou que os inimigos do crente não são os que estão fora, que são os de dentro. E Jesus fala isso. Os inimigos do homem são os da sua própria casa, os de dentro. Paulo disse, porventura Deus não julga os que estão de fora, e você deve julgar os que estão de dentro. Aqueles que dizem ser irmãos, mas são devassos, idólatras, esses são problema, são perigosos. E os que querem crescer têm que ficar longe desses. Por isso, Paulo disse: anotai aqueles que promovem, que criam dissensão no vosso meio. Tem que anotar. Para quê? Para se afastar deles. Não comais com eles. João diz: não os saudais. Esses são muito inteligentes, cheios de manhas, manhosos, maliciosos. Por isso, cristianismo é como uma locomotiva em movimento. Por isso, a palavra cristianismo, ou então viver Cristo, ser crente, é você viver da prática da palavra de Deus todos os dias, como um carro que não para, e em chama, uma locomotiva em movimento. Não estou a dizer que não há repouso aí, não estou a dizer que você tem que continuar a correr, não sei o que tem um momento que você vai repousar. Dar repouso é para renovar as forças, depois levantar e marchar. Ouviram? Mas, cuidado, há um problema grave, há um câncer mortal que atinge os cristãos, é a letargia, o conformismo. O que é que o diabo faz? Quando você larga o mundo, para aqueles que largaram o mundo, ele diz, ainda vou perseguir você. Eu vou atrás da semente, dessa semente. Chamada apatia, o quê? Letargia, o quê? Apatia. O homem corria muito, agora começa a correr devagarinho bem. Você vai afrouxando. É o tempo, chama-se a prova do tempo. Desgasta com tudo. O que era fervoroso já não é fervoroso, o que era homem de oração já é o homem de jejum, já não é o homem que tudo era pecado, agora já tudo é normal. É pelo tempo, é na caminhada. E esses são terríveis. Esses chegam a esse ponto, chegam ao ponto desses que eu falei aqui. Mas se nós nos renovarmos, como está escrito, aqueles que esperam no Senhor vão renovar as suas forças, vão subir com asas como de águia, vão correr e vão caminhar, não vão se cansar nem vão se fatigar. Se nós fizermos aquilo que Paulo fala, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Se nós fizermos aquilo que Jesus falou, vigiai e orai sempre. O dever de orar sempre, nunca desfalecer. Para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas. Então nós seremos
o que somos agora, amanhã. Mas agora a pergunta é: será você que já está levado bem o Evangelho? Você será o que você é agora, amanhã? Ou amanhã você depois vai se tornar um carvão apagado, que um dia fica a sua história. Por isso esses aqui são perigosos. Eles têm experiência do passado. E eles usam a experiência do passado para matar, para escandalizar o nome do Senhor. Está cheio de experiência. Cuidado com o cristianismo. Você deve ser uma locomotiva em ação. Tem que carregar, recarregar as baterias sempre. Cristianismo é viver Cristo, é viver o Evangelho. É isso que Jesus falou. Siga-me, follow me. E a cada dia, com a cruz. Olha o que Deus fala à igreja de Esmirna. A carta à igreja de Esmirna, que é a segunda carta. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro, 2:8. Apocalipse 2:8. Isto diz o primeiro, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Sei desse grupo que eu falei. Mas são da sinagoga de Satanás. É desse grupo que eu falei. Que dizem ser crentes. Estão dentro e fora. Mas não são cristãos. São crentes sim, mas cristãos não. Dizem ser cristãos, dizem ser filhos de Deus, mas não são. Por quê? São da sinagoga de Satanás. As suas obras mostram, não importa se estão na estênia ou estão fora, que eles são da sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás da igreja do diabo, se for hoje. Ontem, que isso que nós chamamos hoje de igreja, chamava-se sinagoga para os judeus, claro. Não o espiritual físico. Tinha um templo, que é o lugar maior, e tinha só um templo, e tinha várias sinagogas, ok? Tinha várias sinagogas, cada aldeia, cada bairro, e no templo só iam lá 3 vezes, o todo o povo, claro. Os que viviam distante, 3 vezes, estavam lá na cidade, serviam no templo, mas de longe, as grandes 3 festas. Agora veja, esses diziam que eram de Deus, mas Jesus disse, eles não são de Deus, não. São da sinagoga do diabo. Como me falou um maluco um dia, que ele era da igreja de Judas Iscariotas. Hoje, todas as igrejas que traíram Cristo voltaram a crucificar Cristo com as suas doutrinas, com as suas mentiras, com as suas vidas de pecado. São igrejas de São Judas Iscariotas. Assim como Judas traiu Cristo, eles também têm traído Cristo com as suas vidas, com seus ensinos, que não são a verdade, mas sim a mentira, porque tudo que vem do homem é mentira. Só Deus é verdadeiro. Agora você veja. Eles diziam que eram de Deus, mas Jesus disse: não, cuidado. Não se preocupe com a blasfêmia, com a perseguição, com as mentiras daqueles que dizem ser de Deus ou judeus, mas que são do diabo. E não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias. E resista bem essa palavra. É isso que eu queria falar. Ser fiel até a morte. Acabou. Comecei a ler no princípio só para você entender. Mas o que eu queria falar é fidelidade até a morte. Em tudo e até a morte. Ser fiel até a morte. Todo aquele que quer ser uma brasa acesa sempre, então tem que ser fiel em todos os momentos e em
todas as áreas da sua vida. Fiel nas palavras, nos pensamentos, nas atitudes, nas ações. É incrível. Em tudo. Nos atos. Fidelidade. Porque senão vamos abrindo portas. O que acontece com o cristão? O cristão pensa que os pequenos pecados que existem, Paulo chama que todo pecado é iniquidade, mas tem pecados pequenos que não são para a morte. Eles pensam que aqueles pecados não vão trazer consequências na vida do homem. É verdade, as consequências são mínimas, porque a proporção do pecado é a proporção das consequências da colheita aqui na Terra. Porque é igual à colheita, né? Se você comia um bago, semeou um bago, é só, mas colher colheita de um bago. Ouviu a vida? Agora você veja. Só que Paulo diz assim, que um pouco de fermento fará levedar toda a massa. O que é que significa isso? Significa, gota a gota vai encher o quê? Grão a grão, né? Nesse caso. Grão a grão vai encher. Aí daquele que despreza esse grão que está caindo, mas só um grão. Quando assustar, entrou 1 quilo no pau. Gota, gota vai encher o quê? A sanga. Sanga, não, você que é estrangeiro, é um vasilhame de 5 litros. Garrafão. Uma gota, uma gota, uma gota, quando se está a transbordar. É isso que Paulo diz que é um pouco de fermento. Fará levedar toda a massa. Então, um pouco aqui, um pouco ali, mas um pouco, depois que cria uma massa. Ou então faz fermentar a massa. E o homem que era forte no espírito, agora é um homem fraco. O homem que corria, agora é um vagaroso. O homem que estava em chama, agora é um morno. O homem é um apagado. É isso que acontece no cristão. E o diabo é estratégia, ele sabe muito bem disso. Você pensa que o diabo apaga o fogo dos cristãos, assim como se apaga, os bombeiros apagam fogo? Não. Ele sabe que não é possível. O diabo apaga o fogo dos cristãos na caminhada, pouco a pouco. Isso é um pouco de fermento, uma gota, um bago, pouco a pouco, vai te enfraquecendo, vai te enfraquecendo, vai te enfraquecendo, pouco a pouco, e ele vai te aconselhando também. É mesmo assim, você exagerou muito, vai em frente, quando tentar você se lembrar do teu passado, e ele vem já, não, não faça isso, tá bom, e ele nem te toca. Se você tem a chama, claro, não te toca, porque para não despertar a caça, só que ele vai te matar com um golpe de misericórdia. Sabe o que é golpe de misericórdia? Um golpe fatal, sem condições de levantar. Um KO. Ok? Por isso, o povo da terra, cuidado, cristãos. Vocês estão aí em direção a Canaã. Não é só cantar, caminhando eu vou. A caminhada é longa. Espero que vocês continuem em chama até o fim da caminhada. E o fim da caminhada é a morte de cada um. Para aqueles que não chegarem ao arrebatamento. Ok? Para descansar das tuas obras. Por isso, você tem que ser um que está sempre em ação, atividade e não inatividade. A palavra de Deus deve ser praticada, ser fiel a teu amor em todos os momentos. Por isso, os filhos religiosos, que dizem ser judeus, mas são da sinagoga de Satanás, se escandalizam com os verdadeiros cristãos. Sabia disso? Todo verdadeiro cristão é chamado de fanático. Todo. Se chama de fanático, é mesmo assim. Eles chamaram também de fanáticos profetas, os apóstolos, sempre foi assim. Por que eles te chamariam de fanático? Porque para eles o cristianismo é uma coisa bacana, normal, e tal, uma vez a outra, quando eu estou em condições, quando eu puder. Ai, calma, mas também tem que entender, somos fracos. Essas palavras todas nós justos sequer. Então, como mais ou menos crente católico, no domingo sacude a Bíblia cheia de poeira,
Nem abriu toda semana. E pega a Bíblia, põe aqui só para mostrar que foi para a igreja, os vizinhos têm que ver, com a barriga. Até diz assim: vou diminuir os meus pecados. Os pecados são demais, pá. Estou aí na igreja para me diminuir os pecados. Chega lá, ouve, nem tal sermão, nem ouviu. Nem tal sermão de Maria, não entendeu nada. E depois sai dali, olha, fui diminuir os meus pecados, fui no Gananzambi, fui pagar a minha dívida, volta a Bíblia lá onde estava. Então, quando aparece alguém com dinamismo no caminho, que lê a Bíblia, medita nele, noite e dia, quando aparece alguém do seu ciclo, que ele conhece, ela vizinho, amigo, conterrâneo, não sei que colega, que ora, que até foge às 12 horas para ir no banheiro e se prostrar e orar, se não tem um outro lugar. Hum? Que está sempre nos momentos vagos lá no trabalho a meditar. Nem em casa se prostra, busca, faz o Senhor. Foge até as coisas mínimas, chama o pecado pelos seus nomes. Então, eles dirão fanatismo. Assim, os antigos, aquele grupo que eu vos falo, me chamavam de fanático. Eles diziam, até eu era, tinha se tornado mote. Sabe o que é mote? Vergonha. Então, como é que é? Como mais ou menos o que é para rirem? Quando queriam rir, só dizer, olha, diziam assim, para o apóstolo Marcelino tudo é pecado, assim isso é pecado, e riam, cá. Como assim, quem não me conhece? Quem é esse? É esse também, não, isso é fanatismo religioso. Olha, para ele, isto é pecado. Há momentos só diziam, olha, para o apóstolo Marcelino, assim é pecado. Para o apóstolo Marcelino, assim é pecado. E vinham me falar. Eu também disse, não tem problema não. Depois veremos onde estão. Então, aquele cristianismo de Valdemiro Santiago, o cristianismo de Valnice Milhome. O brasileiro disse, conhece? Eu conheço esses todos aí. Valnice Milhome, né? O cristianismo pentecostal, o cristianismo de Edir Macedo. Edir Macedo até não é tão bem assim. Estou a falar a igreja dele. Eles só falham na aplicabilidade, mas senão você vê que os ensinamentos e tal, não estou falando ensinamento das mentiras da prosperidade, quando se toca na santidade, aqui mesmo é pau, é pau. Quem saiu lá sabe o que eu estou a falar. Quando você está te falar mesmo, se prostituir é pecado, não sei o que, eles não. Estás a ver essas igrejas aí? Estás a namorar, né? Fazer sexo antes do casamento não é pecado, desde que ele é tua namorada, vai se casar com ele. Ah, se for não casar com ele, é que é pecado. Para eles, não, o importante é que você vai mesmo casar com ele, vai ser tua mulher, é normal, ele vai ser tua mulher. É mesmo, né? Mavi confirmou, a dona Ana Clemente confirmou. Sim, lá nessa religião é assim. Isso é pecado, mas não é tua namorada. Você se envolve com uma moça qualquer aí, isso é pecado. Mas se é tua namorada, pior ainda se é noiva. Ei, Kimbemba! É noiva, tá? É já apresentada, a família já sabe. Mas a Bíblia não diz que venerado seja o noivado. É o que? É o matrimônio. A Bíblia não falou venerado seja o namoro. Por isso, vocês estão a sofrer. E dentro da estene, por causa das práticas. Quando você deixa de se prostituir, mas você está sempre a assistir pornografia, você vai sofrer a mesma coisa como quando você se prostituía. Quando você já não se prostitui, mas você liga ao telefone, põe um vídeo com o teu namorado, fica anúncio a se mostrar sexo e mostrar o tamanho, não sei de quem, a te falar, vira, faz isso, não sei o quê. Isso é prostituição. Se a Bíblia diz que aquele que cobiçar já a formosura de uma mulher em seu coração cometeu adultério, agora imagine vocês se mostrarem em vossos corpos. Pode ser até não se mostrar, falar, olha, como é que é? Não, aquela posição e o teu negócio. Isto é prostituição. Uns lhes mandam comprar, se você como é que é que chama aquilo aí, se é cebola, como é? Tá amarrado.
ser binário como é, uma fruta, um legume aí, que tem o tipo órgão masculino. Para se masturbar, ela assistir, não sei o quê. Isso, pepino, isto é prostituição. Estão a ver revistas, filmes e não sei o que, onde tem prostituição, sexo. Isto é prostituição. Os que davam dízimo deixaram de dar dízimo. Isto é infidelidade. Ser fiel até a morte. Os que fugiam das fofocas agora voltaram na fofoca. Isto é pecado. Tem que ser fiel, pá. Até a morte. É isso que Jesus fala. Jesus já advertiu que vai haver tribulação, tentação de morte de 10 dias. Então, essa igreja foi advertida a ser fiel até a morte. Em outras palavras, prefere morrer do que você me negar. E penso que as pessoas pensam negar Deus é só dizer, não, já não sou mais de Jesus. Veio a espada. Não dá para fazer filmes aí dos nigerianos. Venha, nega Jesus. Não, é só isso. Não é isso que vai. Você pensa que o diabo vai vir com a pistola, porque, olha, fala, Jesus é isso, aquilo, ofende Jesus. Tudo é filme que você está assistindo. Nega-se Jesus cometendo pecado. O justo, quando ele peca, negou o Senhor. Agora, é verdade que ainda há chance para recuperar, mas naquele momento negou. Então, e também morreu. Precisa que se arrepender para ressuscitar. Tem que entender isso. Mas se você vai brincando do arrependimento e da ressurreição, vai chegar um momento, vai acontecer contigo como aconteceu com Esaú, que nem mesmo com lágrimas conseguiu resgatar a primogenitura. Porque Deus não é brincadeira, não. Isso é verdade nele. Assim como ele é sério, e é severo também para punir. Então, o povo, sede santos como é santo o Senhor vosso Deus. Santidade no olhar, santidade no falar, santidade no andar. Viu, mulher? Quando você ginga o corpo, você pensa que isso é normal? Isto é prostituição. Está a mexer o corpo para os homens verem. Para quê? Porque você está a atrair e seduzir os homens. Estão a te cobiçar. São costumes antigos que muitos ainda não se despojaram disso. Está a falar com o homem os olhos, hein? A seduzir o homem nos olhos. Para quê? Então você, e essas são portas que vão se abrindo. E vem também os sofrimentos. E depois, não, mas eu deixei de me prostituir. Você deixou de se prostituir, mas você continua a seduzir os homens. Você continua, deixaste de andar com roupa curta, mas você seduz ele com os teus passos, com o teu olhar. Está a falar com o homem, muda a voz. Muda a voz ao teu namorado, ao teu noivo, sei lá. Não é para lhe seduzir, para ir para a cama. Normal, não sei o que, mas não muda. Qualquer homem. Para quê? Se são esses os métodos que Satanás usa para capturar pessoas, homens. Nesta de Salomão não falou isso, que é uma prostituta que as suas mãos são como atadura, tem atadura nas mãos, e o mancebo tolo vai cair nas mãos dessa prostituta experiente e nunca vai sair. Cagá! Como diz Lenkin Bela, Chimban Soki. Ouviram? Santidade. Ser fiel até a morte. Isto é, nos momentos bons, você deve ser fiel a Deus. Quando apertar, tens que ser fiel a Deus. É isso que significa ser fiel até a morte. Mas agora, a geração de manteiga, geração frágil, que é fiel de dia, ou então quando o dia está a brilhar. Quando o dia não brilha, se tornam infiéis a Deus. E dizem, Deus vai entender. Aí, onde perdeste tudo, se você não sabia. Quando o dia não amanhece, ou então não brilha, significa que é a prova da tua fé. As forças que você deve empregar nesse momento são maiores do que de dia. Porque você sabe que aí
De dia você não está a ser tentado. És obrigado a andar em fidelidade. Quando vem noite, é tentação. Estou a falar momentos difíceis. Essa noite que eu estou a falar. Não é noite de noite. Nos momentos difíceis, estás a ser provado. Salomão disse que no dia da adversidade vais mostrar como é que é a tua força. Não no exame que você vai mostrar se é inteligente ou não. Não é no aprendizado, não. Isso é na aula. Não é na aplicação que você vai mostrar se você entendeu a matéria ou não. Eu fui professor. Não é quando o professor está a te ensinar e você está bem atento. Ok. Quando chegar aquela fase de aplicação significa que o professor vai fazer perguntas. Entenderam a matéria? Sim, passa no quadro. Faz isso, conta aí. E ele fazer certo significa entendeu. Quem não entendeu não vai conseguir. Assim como nas provas finais, parcelares, não sei o quê. Então, quando tudo estiver mal, estás na prova. E aí você deve empregar mais força, porque o inimigo quer te deixar cair. Você, quando mais ou menos as coisas apertam, deixa de honrar a Deus com a sua vida. Quando nós não honramos a Deus com a nossa vida, nós o desonramos. Quando nós deixamos de honrar a Deus, nós o desonramos. Óbvio? O pecado é pecado. E ele mata. Por isso tem que ter muito cuidado para você não se tornar um conformado no conformismo. O que era é pecado, hoje agora é normal, é normal. Só te falta só já sair do caminho. Daqui a pouco, saiu. Ouve? Um pouco aqui, um pouco ali, vai acumular, depois vem o quê? O julgamento. Por isso você vê as pessoas estão a sofrer, pessoas estão sempre doentes, pessoas não sei o quê. Pecado. São casos raros em que as pessoas estão a sofrer por causa da sua palavra, ou por causa da sua fé, aliás. Há sofrimento por causa da fé. E esse sofrimento é uma bênção. Vocês devem se alegrar. Veja só, estava a conversar agora com o meu primo. Temos um óbito, morreu alguém lá no mato, uma sobrinha do meu pai. Minha prima, né? Então, nós tivemos a conversar com o meu primo que vai lá no óbito. E ele me disse assim: agora, quando eu ouço as pessoas a te falarem mal, eu gosto. Eu falei, como assim? Ele disse, não, eu gosto, porque isso não vai mudar você, só vai te beneficiar. Porque você já tem muita experiência, eu sei. Antigamente não gostava. Eu creio que antigamente queria lutar, hoje já não. Disse que ele só fala só no coração dele. Vocês não sabem. O que vocês sabem? Não sabem. No coração. Não entra lá para discutir. Antigamente, ou fugia, ou como é. Mas fiquei, quando ele falou, eu gosto. É verdade. Então, o crente tem que se alegrar na esperança, sendo paciente nos momentos difíceis. Por que tem que se alegrar? Por causa da solução do amanhã. É essa alegria na esperança. Porque quem está na prova sabe que vai vir o alívio. Então, esse alívio é que te faz alegrar, não é a dor. A dor te faz você ser paciente, mas o alívio que ainda não tem hoje, que vai ter amanhã, vai trazer alegria. É muito forte, pá. O povo da terra. Cuidado, senão é muito sofrimento, muito sofrimento, todo muito sofrimento. Você vê, entra só na profundidade. Entra na profundidade e conversa com a pessoa. E não pense que falta conversa, porque para muitos não há conversa que muda como é? Status quo dele. Está determinado, conversa, sempre continuará. Aqui não passa. Uma linha vermelha. Pode falar, pode conversar, até está disposto até te mentir. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Então, preste atenção. Ser fiel em tudo e até a morte. Não é fidelidade como na religião. O religioso, o pastor religioso, ele ensina o povo a ser fiel no dinheiro somente. E não lhes ensina a ser fiel em toda parte da sua vida. Então, o que acontece? Vas encontrar o crente dessa igreja, é fiel nos dízimos e nas ofertas. Fidelidade é capim. É incrível. Não, eu estou a vida uma igreja como essa. Terribilidade.
Nem por um momento toscaneja no tocante ao dízimo. Nem um segundo. Antes, tá vendo? Antes mesmo do que de gastar o dinheiro. Primeiro tem que tirar o dízimo. Porque eu quero ouvir o 24 sobre 24, eu bloqueio, tua vida nunca vai mudar, e não sei o quê, o devorador vai te atacar. Então, aquilo já não é temor, é medo. Existe temor, existe medo. Qual é a diferença? Deixa eu tomar o café antes. Qual é a diferença entre o temor e o medo? Temor a Deus e medo. É que o medo, a pessoa teme as consequências do ato ou da atitude, ok? O medo, a pessoa tem temor das consequências daquela atitude. Mais ou menos, não, se eu roubar, vou na cadeia. E já esteve lá, não, não quero voltar na cadeia. Não, se eu fizer isso, vou perder a minha mulher. Não, não, não. Então, mas isso não leva a pessoa a permanecer assim. O medo não te leva você a continuar a fugir dessas coisas. O diabo, como é inteligente, ele vai fazer com que você esteja num ambiente onde as condições estão criadas sem alguém ver. Porque se o medo fazia com que você não fizesse, para não ser descoberto e ter as consequências, então ele vai te falar: aqui ninguém está aqui, pá. Tem medo de quê? Então o medo faz com que você comete o que você temia de não fazer, porque o ambiente como é que é? Em Angola se chama que é fofo, está bem fofo. Ou então o medo ele evapora. O que tem medo hoje, amanhã não vai ter. Já vos contei a história do quem? Do prisioneiro que saiu da comarca. Tem medo de voltar lá. Por causa da dor, são os remorsos, as consequências. Então vai ficar em casa, pode ser um mês, não sai. E todo mundo mudou, mudou, mudou. Mas depois vai diminuindo aquele medo. Aquele medo, aquele medo. E depois, evaporou. E volta, e depois volta na cadeia. Vai fazer o mesmo. Por isso tem pessoas que já foram lá 10 vezes. E todas as experiências, todas as vezes que antes de ir, a experiência é a mesma. Primeiro se concentrou, depois voltou à mesma prática. Depois se concentrou, depois que saiu da cadeia, né? Por causa do medo. Por isso a Bíblia diz que o verdadeiro amor não vem com medo, não. Esse temor que Paulo fala é medo. Tem o temor a Deus e tem medo. Até mesmo você, as pessoas que têm medo de Deus, não lhes salva. Deus deve ser temido, sim. Com temor, terror e tremor. Com medo. Você pensa que alguns ensinaram, não, não deve ter medo de Deus. Tem que ter medo de Deus. Quem disse que Deus não deve ter medo? Medo de Deus. Por isso eles brincam. Mas o medo de Deus não te salva. O que te salva é o temor a Deus. E qual é a diferença? O que é o temor a Deus? Porque essa palavra esse temor pode significar medo e pode não significar medo. Temor a Deus, diz a Bíblia, é se desviar do pecado. Aí já não é somente por causa das consequências, também, mas sim por causa do amor. Porque você ama esse Deus. Então você não quer atrair o que você ama. Mas também ele tem consciência que tem consequências. Porque se você lhe amar só por amor e não ter consequência, ou não ter a consciência das consequências, também vai chegar um momento que você vai. Então, as duas coisas. Mas agora o medo não tem amor. É só medo das consequências. E o temor a Deus está lá o medo, está lá também o temor. Se desviando do pecado por o amor e também por cada das consequências. Entender? Então, quem tem o temor a Deus, não o temor de medo, o temor por amar a Deus, aleluia, ele será fiel até a morte. Mas quem só tem medo de Deus, quando as coisas apertam, o medo desaparece. Quando as circunstâncias mudam, o medo desaparece. Não tem amor.
Mas quem ama, ele sofre, ele suporta, ele resiste, ele espera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas ele tem a consciência que o salário do pecado é a morte. Que o que o homem semear, isso vai colher. Mas o amor superabunda as consequências. Por amar a Jesus Cristo, até o medo desaparece. Mas não é um animal, não. Ele sabe. Por isso, quando nós queremos quase tocar no interdito, as duas coisas aparecem. Como é que eu vou trair Deus? E as consequências? E o próprio Espírito Santo mostra as consequências. Eu já vos contei a minha experiência. Quando eu passei aquela tribulação nas lutas, não a primeira, a segunda, que eu declarei que eu estava disposto agora a ir me prostituir, já não estava aguentando demais, desde que é muito sofrimento, não ia aguentar mais, não ia aguentar. Olha, uma voz suave me disse: sabe quais são as consequências disso? E eu falei: estou disposto para isso. Ah, é? Está disposto? Estou. Por que o Espírito Santo me mostrou as consequências? Porque elas existem. Não podemos fingir que não existem. Aliás, quem vive isso, acabou, já era. Vai fazer parte desse grupo aqui. Deus e amor. Um Deus muito bom, bacana, poderia castigar o seu filho. Por isso vieram as doutrinas. É para liberar o pecado, inteligentemente. Não te fala, vai se prostituir. Mas o facto de você não temer, não ter ver as consequências do pecado, você vai ver o pecado. Um dia eu falei a uma testemunha de Jeová: se na verdade os homens, depois de morrerem, terminaram, os pecadores, que são os justos que vão ressuscitar, então eu preferia ser um pecador que vai desfrutar dos prazeres dessa vida, andar com todas as mulheres e para experimentar todos os prazeres e depois morrer e desaparecer. Ficou bem envergonhado. Não consigo me responder. Se sou justo que vão ressuscitar, o ímpio não vai ser condenado. Só haverá prêmio para o justo. O ímpio não tem, não vão colher as consequências do seu pecado, vão desaparecer como animais. Então, lhe falei, Paulo fala disso. Se os mortos não ressuscitam, então o que me adiantou eu, Paulo, em Éfeso, ter lutado com as bestas feras do inferno? Grande a tribulação de Éfeso. O que me adiantou se os mortos não ressuscitam? Então, as consequências estão aí e devem ser conhecidas. Pois Jesus disse: vocês vão escapar assim da condenação do inferno. E Paulo disse: vocês vão fugir assim daí, vão escapar da ira de Deus? Não é possível. Então saiba disso, homem. Ser fiel até em tudo, porque senão o sofrimento vem. A Bíblia é verdade. Esse salário do pecado é a morte. Não pense que o pecado só se colhe na morte, na condenação eterna. Não, aqui mesmo. Assim como Jesus disse, aquele que deixar casas, campos, mulher, pai, mãe, irmão, por amor a mim, vai receber nesta vida 100 vezes mais e no futuro a vida eterna. O contrário também disso. Aquele que viver em pecado vai colher aqui e vai colher na eternidade. São os sofrimentos de hoje. É a colheita. Vocês pensam que a colheita do pecado é só o inferno ou lago de fogo? Aqui mesmo. Por que que o mundo está doente, sofridos, deprimidos, angustiados, afligidos, desesperados? É resultado do pecado. Agora, vem um outro item dos filhos de Deus. Paulo disse que toda criatura está com dores de parto, porque estão a esperar a manifestação dos filhos de Deus. E Paulo disse: nós mesmos que temos, até nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos. Não para sermos despidos, mas sim para sermos revestidos da nossa habitação, que é o céu. Paulo estava a dizer que os crentes também sofrem, mas o sofrimento dos crentes é para o bem deles, quer aqui como na eternidade. Quer dizer que chegará um momento que esses corpos, esses carcaças vão ser transformados em corpos espirituais, por causa dessa dor. As próprias provas e tudo. Oh, ser fiel. Senão o povo está sempre aqui, porque não sei o quê. Mas qual é o teu plano? Pergunta à pessoa, vai ver, nunca vão compensar, não vai falar que eu tenho portas abertas, são tempo para dizer, não, está tudo bem. Está tudo bem. Será?
Você tá tudo. Eu até não sei. Eu respondi uma mensagem hoje de uma pessoa, mas ele sempre me manda essa mensagem, já não aguento mais, mas eu larguei tudo, já não aguento mais, não quero voltar no mundo, me ajuda, já larguei tudo, muito sofrimento, não sei o quê. Hoje, lhe falei, sabe, é só olhar por dentro de ti, meu, você, olha, você vai ver que todo o sofrimento que você está a passar, você que é culpado. Controla só. Vais ver que tem portas abertas, deixou algum pecado, mas outros pecados não. E vem sempre a sustentar o que deixou. O que não deixou nem aparece na justificação. Foi bom, e ele reconheceu mesmo. Ouviu? Como eu confrontei, ele não falou, não, tá tudo isso, não, é verdade. Eu vou me esforçar, vou me converter, eu quero. E eu lhe falei, confessa, se esforça, arrependa, peça ajuda do Espírito Santo. Ele vai te ajudar e vais conseguir. Mas enquanto você continuar sempre a se justificar, não, mas eu deixei, não estou entendendo nada. Então, silêncio profundo. Silêncio de Deus e sofrimento como colheita do pecado. Mas quando você parar e reconhecer, não, tenho que deixar isso, tenho que largar isso. Pai, eu sou isso, eu sou aquilo, eu me arrependo, confesso, ajuda-me. Não pense que você vai pedir ajuda-me, você é sentado e se esforçar. Então vais conseguir. Porque ele está sempre à espera dessa atitude. Socorri um que se esforçou. Esforçai-vos e ele vai vos fortalecer. Esforça-te, tenhas bom ânimo. Então, vai ver depois, as coisas velhas ficarão para trás. Não é só o pecado, e as suas consequências também. Essas coisas velhas é o pecado e as suas consequências, que vão ficar para trás, para começar a colher o fruto da justiça. E se você sofrer, já é uma bênção. Sofrer por amor ao Evangelho. Vamos sofrer por amor a Jesus. E eles o venceram pelo sangue de Jesus e pelo testemunho da sua palavra. E não amaram as suas vidas até a morte, viu? Não, é mesmo aqui, ser fiel até a morte, é isso que significa. Essa é a explicação. E não amaram as suas vidas até a morte. É ser fiel até a morte. Em tudo. Você vê, por exemplo, um homem fiel no jejum. Então, eu não estou falando só no jejum, em tudo. Mais ou menos, ele está a lavar a boca, né? Eu me lembro como hoje. Aquele jejum seco. Até a vigiar para que a água não entra. Ainda vai provar mesmo que tudo saiu. Desculpa aí. Sua saliva que você engole, o inimigo já está. Foi uma gota. Eu me lembro que naquela secura, nós eu, né? Fazia tudo para provar a mim mesmo, não é o diabo. Que não entrou nenhuma gota. Ainda cuspia a saliva que ficou na boca. Já tirei a água, cuspia a saliva que ficou na boca. E nasceu o diabo acusava. Pegou uma gota, você bebeu água, quebraste o jejum, e você vai lhe dizer, estás amarrado, Satanás. Ok? Fidelidade. Porque você declarou, eu ficarei X dias, nem água, nem nada. Você declarou, que coisa linda viver o evangelho. Eles não querem esse evangelho.
Eles querem o evangelho do quem? Do Ben Samuel. Sabe qual é o evangelho do Ben Samuel? Olha, uma vez ele falou assim, diz assim, se formos mesmo na Bíblia, a Bíblia é mesmo da verdade. Muitos de nós não serviam para ser pastor, mas o povo entendeu o que ele falou, não entendeu, aliás, o que ele falou. Quem viu essa mensagem do Ben Samuel? Se formos mesmo na Bíblia, por isso aquele, sabe que eu vejo tudo, né? Tem não sei se é o bispo moçambicano, ele falou isso. Quem viu? Você é moçambicano, viu? Aquele também não é marabu aquele, porque ele tem muito conhecimento a respeito das trevas, dos pactos que eles fazem. Não é porque conhecimento da profundeza, não, como eles fazem. Isso todo mundo vice, né, Neuza? Ele falou assim, cuidado, você tá com medo do Ben Samuel. Aquele rapaz, ouviu? Ele falou, aquele rapaz é perigoso, aquele é terrível, ele vai te dar, ele te dá mesmo. Ele tá em Marabu, né? Olha, o Jacques se conforma. Sim, olha o que ele falou. Eu gosto daquele rapaz. Não é como os feiticeiros aqui de Moçambique, que esconde. Aquele mesmo está a falar abertamente que ele é. E é verdade. É o primeiro. O segundo está a imitar o Ben Samuel. Por isso, esse que veio, já veio. Ben Samuel fala nas entrelinhas. Esse já não falou, falou assim abertamente. Ouviu? Ben Samuel mostra que ele é das trevas. Então, quem está a falar, se irmos mesmo na Bíblia, mesmo da verdade, muitos de vocês, de nós, não serviríamos para ser pastor. Alguém que está a falar isso está a dizer ao povo que eu sou um pecador. Só que o povo é cego. Não entenderam? Aliás, já preparou a mente do povo que todos são pecadores. Somos pecadores todos. Esquece isso. Não siga pecado. Só Jesus acabou. E o povo está preparado para ouvir escândalo por causa da mente dele foram preparadas, armadas. E o bispo de Moçambique gritou: aquele miúdo! Mas também tem intenções nisso. Ouviu? Tudo que você está a ouvir é a fase nova que estamos a viver. Tem intenções. Sabe qual é a intenção? É isso que eu já falei aqui. Vê, por exemplo, aquele bispo, ele está que ele é uma agenda secreta que foi responder, porque o pastor BM semana estava lá, né? Estava lá, então foi responder às insinuações do BM Samuel na política. É incrível, polícia. Ele foi que faro o que ele fez aí, não sei o que, mostrar que aquele é um feiticeiro e tal, e não sei o que, cozido assado, assim aquele da Frelimo. Ele disse assim, ele até pode matar o pai dele espiritual. Tá vendo aquele pai dele aí? Aquele não sei se é bispo, não sei o que. Ele mata, se ele brincar, vai lhe dar. Vai lhe passar. Cuidado. Não, é verdade. Nisso ele não falou mentira. Por isso eu estava a dizer, mas por que ele está a falar isso? Isso eu perguntei. Uma vez eu falei isso no bem, nos pastores, pastores que estão aí na reunião, sabe? Eu tive uma visão, eu vi Afonso Nunes atrás do Bem Samuel. E eu falei, Xê, esse gajo que Teculo estava lá. Eu falei, meu Deus, eu não sabia. Eu assustei. Não assustei na visão. Quando saí da visão, a visão era assim. Eu estava caminhando e eu passei primeiro Afonso Nunes, quer dizer que ele venci. Ficou atrás. E depois encontrei um altar. E quem estava no altar era quem? O Bem Samuel. E eu girei o altar dele. Tipo como eu giro aí o púlpito, tá vendo? É como eu girei. Passei, ele trancou a cara. Vê que Afonso não ficou com medo de mim. Fingiu até que nem me viu. Mas ele trancou a cara. Fez assim. Em outras palavras, inimigo. Só que também ele venci, ele passei. Não admirei, senão por causa do Afonso Nunes, conhecendo quem é o Afonso Nunes. Quem é angolano sabe quem é o Afonso Nunes. O Afonso Nunes é um grande marabu, respeitado pelos outros marabus, que até dos Santos tem ali puxado a par do quem?
do arcebispo Kahango de Luanda, e eram os dois com seus conselheiros. Não é brincadeira. Por isso, quando eu vejo o Afonso atrás dele à frente, eu falei, meu Deus. Eu perguntei no Emílio, esse gajo fez esse pacto onde? Como é que ele conseguiu chegar até aquela dimensão? Muito jovem, mas são perguntas bobas, você sabe que uns nasceram assim, outros são demônios encarnados que não são nem humanos, e outros são pessoas que herdaram seu avô, seu tio, tinha um grande poder, foi um grande macumbeiro, então ele foi como herdeiro, o crescimento é rápido por causa do trono que ele encontra. E outros mesmo é pelo mérito próprio. É um assassino que derramou sangue de eternidade. Já mesmo com 5 anos já começou a matar. Com 6, 7, 10 já matou milhares. Então pode chegar até lá. Muito mais que em Bondeiro. Quando ele falou que ele é em Bondeiro, ele sabe que o povo não vai entender nada. Em Bondeiro? Ele está acima de Bondeiro. Em Bondeiro é quê? Em Bondeiro é 3. Ele é 6. Em Bondeiro é 3, seu rapaz. Em Bondeiro é na terra. Aquele é mar. Não é brincadeira, não. Mas, por isso, depois que eu lhe passei, essa vituperação que ele está tendo. Até Moçambique. Olha, olha, eu estava sozinho, estava a rir. Coitado daquele miúdo! Aquele miúdo é perigoso! É perigoso aquele miúdo! Ele fala assim, aquele bispo. É perigoso aquele... Ah, aquele miúdo! Até o jornalista ficou o quê? Perturbado. Ele falou, não está entendendo, está esquerdo? Não, não pode falar, papá! Está quieta, calma! Aquele miúdo é perigoso! Por isso ele, você vê, fala, mas ninguém faz nada. Ninguém lhe fazia. Agora, se tentar, vai ser capturado, foi ultrapassado. Nem Afonso Nunes estava no nível dele. E Afonso Nunes herdou um trono de um grande macumbeiro, chamado Simão Topo, que ficou não sei quantos anos na cadeia, no exílio. Também sacrifício. Como do Nelson Mandela, era sacrifício. Mas mesmo assim, esse miúdo, óbvio, mas já acabou a história dele. Foi ultrapassado, já era. Por isso, toda a vituperação está a vir à tona. Eu passei, saí do buraco do inferno. Já era. Ainda descansei. Repousei um pouco para marchar em direção. É, ele é a cabeça de Satanás, é dragão, caminho do aí. Dragão vencido. Uma das cabeças. Então, essa é a história. Por isso ele brinca com o povo, ele sabe que aquele bispo falou, ele fala, ele é diferente dos outros bruxos no altar. Ele fala, mostra que ele mesmo é feiticeiro. Ele não esconde. E é verdade. Por isso agora aparece um que é mais claro do que ele. É muito forte, né? E os dois são langas. Esse também é zairense. Olhando para ele, esse é zairense. Isso não é brincadeira no Congo. No Congo não é brincadeira, não. Se aquele fala nas entrelinhas, esse aqui agora fala mesmo, nós todos. Nós servimos a Satanás. Ah, afinal já falou que o feitiço ele é usado. Quem? O B ou esse outro aí, aquele panina aí? Ah, não, eu já dei conta que aquele pai nosso também é um outro langa. Eu já sabia. Ele assim deve ser do mesmo nível, os dois, ou é mais. Porque para lhe afrontar, ou do mesmo nível, ou mais. Ou então um também aí pequeno que só estão a usar por causa da coragem dele, mas que depois vão lhe matar. Mas duvido que vai por porque é proibido o pequeno revelar um grande. É proibido. Vai morrer. Ele vai falar como? Tem coragem. Talvez estão no mesmo nível.
Viu as guerras do homem. E quando eu ainda não tinha lhe vencido, você sentia que ele tinha desprezo sobre mim. Não falava, mas quem já viu o discurso dele, você via como desprezava. Como ele disse, não, é aquela vida dele. É, parece que lhe perguntaram o que, que tu achas do apóstolo Marcelino, que vai ficar 8 anos sem sair fora. Ele até o jornalista disse que já estava há 8 anos. Ele falou, não, aquilo é com Deus dele. Com Deus, mas com desprezo, com Deus dele, com Deus dele. Agora que eu lhe passei, vai dar curva só para simplificar quem sou eu. Entendeu? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, já era. Pastor Emerson, o feiticeiro Pai Nosso disse que se o peixe te dizer que hipopótamo está doente, acredita, porque ambos vivem na água. Falou isso quando lhe perguntaram como sabes que Emerson é feiticeiro. Aí já falaram que os dois são das águas, peixe e hipopótamo. Entenderam, né? Não, mas aí também ele não. Mas porque hipopótamo não fica no mar. Ou tem hipopótamo no mar? Não, né? É no rio. Agora, peixe que tem no mar e no rio. Aí não entrou na profundidade. Porque existe a dimensão dos rios e do mar. É no rio hipopótamo. Mas pronto. Talvez só falou no sentido da água. Lhe perguntaram de mim, né? Não, é aquele jornalista não fala de mim. Aquele nem sequer faz uma pergunta. E como é que é? Ou já fez? Um tal de apóstolo. Já falou? Quem já viu mais uma dizer? Um apóstolo aí que está chamando todos os outros. Já falou? Ah, Neuza disse eu ouvi. Não, Djalma disse ele não fala. Luísa disse não. Neuza ouviu o quê? Não, não o jornalista. Você está falando do rapaz. Jornalista nem sequer, nem ele foi orientado, nunca. Nem se as pessoas me falam que as pessoas lhe bombardeam lá, chama o apóstolo Marcelino, chama, ele está a ver as mensagens, nem sequer. Mas agora o feiticeiro que falou parece de um apóstolo que tem muito cabelo também. Tem que falar, Marcelino. E começou a gaguejar, né? Fingiu que não conhecia o meu nome. Ah, o Vitor estava em direto naquele momento que falaram de mim. Ah, que estava. Ah, não, quando gaguejou, né? E falou, ele é um maluco que tem cabelo cheio de piolhos. Para isso ele foi aí. Tinha que falar, o apóstolo Marcelino, não falou por quê. Daqui a pouco você vai ver que mais um que vai desaparecer. Disse que esse melhor não falar. Ah, falou isso. Melhor não falar.
É, esse é o tempo deles, já lhes avisei. Quando o Bruce falou de mim, o jornalista nem disse nada. Não, ele está preparado para isso. O regime já lhe falaram, nunca fala dele. Esses mesmo estão ali sacrificar. Eles, quando vão lá, é sacrifício. Amém. Graças a Deus, chegamos até esse ponto. É o Evangelho a crescer, é a luz a brilhar e as trevas a gemerem.